Olá, paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje? Hoje eu quero falar com vocês aqui no meu canal do YouTube sobre voto. E nós fizemos o devocional com o Salmo 61 e nele fala sobre voto. Eu quero falar de alguns votos que eu já fiz com o Senhor e que tem dado resultado. O primeiro voto mais forte que eu lembro de ter feito, de que é voto? É algo que eu renuncio na minha vida para que Deus haja, para a gente alcançar a vitória através de Deus. Então, eu lembro de um dos votos que eu fiz, foi de que se o Senhor me tirasse da condição que eu estava, porque eu morava de favor, eu e meu esposo, estava grávida do terceiro filho já, e nós morávamos de favor na casa do meu sogro, estavam construindo, mas a gente não tinha mais recurso para terminar a obra para a gente mudar. Então eu fiz um voto com o Senhor, que se Ele me tirasse daquela situação, e se Ele mudasse a minha situação, eu não iria usar mais calça. Eu gostava muito de calça jeans, era a única coisa que eu utilizava, blusa e calça jeans. E aí amava, achava muito bonito. Eu fiz esse voto com Deus, de renunciar a minha veste, né, de calça, não usar calça. E é algo que o Senhor sabe foi um sacrifício para mim, porque eu não sabia usar saia e nem vestido. Eu só sabia usar calça. Meu estilo era de usar calça jeans. Eu sempre pensava numa roupa com calça, blusa e calça. Então eu fiz esse voto com o Senhor e Deus aceitou o meu voto, se agradou do meu voto. Poucos meses depois de eu ter feito esse voto, eu já comecei a cumprir, eu fiz o voto. Mas o que é o voto? O voto você cumpre depois que Deus cumpre a palavra dele. Só que como eu já sabia que Deus iria me tirar, eu tinha essa fé de que Deus iria me tirar daquela situação, eu fui e comecei a cumprir o voto antes mesmo de Deus me tirar da minha casa, da casa de favor que eu estava. E aí Deus me tirou uns meses depois, uns 6, 7 meses depois. Eu e meu esposo, por um milagre de Deus, por uma provisão de Deus, a gente conseguiu o recurso para terminar a nossa casa e para a gente mudar, né? E a gente conseguiu mudar. Então, o voto é algo que eu renuncio para alcançar uma vitória do Senhor. A Ana fez isso. Ela queria muito ter um filho. Era um desejo do coração dela. Deus precisava de um sacerdote. Então, ela fez um voto ao Senhor com aquilo que Deus necessitava. E Deus deu a ela um filho. E ela devolveu, porque ela cumpriu o seu voto. E depois disso, Deus deu a ela mais 5 filhos. Então, ela cumpriu o seu voto. Então, o voto ele não pode ser algo de tolo. O voto, ele precisa ser algo que eu realmente vou cumprir. O Diana foi muito forte. Imagina aquilo que você mais deseja, que era um filho, você tem que devolver ao Senhor. Então, ela criou ele quando ele desmamou. Ela devolveu ao templo. E foi aonde Samuel começou a ouvir a Deus. Mas Samuel, ele foi desejado, profetizado antes mesmo de nascer. E quando ele teve uma idade boa, Deus já estava falando com ele. Então, profeta da nação, falou muito à nação de Israel, fala conosco até hoje através da palavra, muitas coisas que Samuel fez. Ele montou a escola de profetas, então foi um homem muito usado por Deus. Mas através de uma decisão da sua mãe, de fazer um voto com Deus. Então, quantas coisas que nós decidimos hoje, a partir de hoje, de fazer um voto com Deus, pode mudar toda a geração da nossa casa, do nosso bairro, da nossa família, da nossa cidade, do nosso país, só por causa de um posicionamento nosso, em ser fiel ao Senhor, em devotar-nos ao Senhor. Outro voto que eu fiz também foi um voto esse foi um voto mais pessoal, um voto de não usar brincos, um voto contra a vaidade. Não que quem usa brinco é vaidoso, mas foi para mim. Disse, Senhor, eu não quero ter vaidade, eu não quero que a minha beleza esteja nos acessórios, mas na presença do Senhor. Então eu fiz o voto com o Senhor de não usar brincos. A minha última vez que eu usei brinco foi no meu casamento e depois eu não usei brinco mais. Então eu não utilizo brinco. Não é algo que é imposto. Eu estou te falando assim, te dando um exemplo de votos que eu fiz na minha vida, que tem dado certo. Então, para mim não faz falta. Para mim
no início foi um pouco difícil, acostumada a colocar um brinquinho, né? Mas hoje em dia já é comum para mim. E o que eu vi que me ajudou muito esse voto de roupa, de brinco? Porque toda vez que eu vou me arrumar, eu me lembro, eu tenho um voto com Deus. A minha veste me lembra, eu pertenço a algo maior, eu pertenço a um Deus. Então isso me ajudou demais até a minha mente entender que eu não sou mais do mundo, eu sou de Deus agora. Então tem voto, principalmente voto relacionado à roupa, a acessório, ele nos lembra de quem nós somos. Muitas vezes a gente esquece de ler a palavra, esquece de orar. Mas quando nós temos um voto com Deus, esse voto, ele nos lembra diariamente. Porque se você veste roupa diariamente, você coloca de roupa diariamente, você se arruma diariamente. Então, aí na hora que você vai se arrumar, você lembra, peraí, eu não uso calça mais porque eu fiz um voto com meu Deus e meu Deus cumpriu o voto. Então eu estou sempre lembrando da presença de Deus. Então faça um voto com Deus que vai te fazer lembrar de Deus. E não faça um voto de algo que você não vai irá cumprir, porque Deus não se agrada dessas coisas. Então você precisa fazer um voto. Faça um voto simples, uma coisa simples. Outro voto também que eu vejo as pessoas fazendo e eu já fiz, que é não cortar o cabelo durante um período de tempo, ou nunca mais cortar o cabelo, ele vai crescer muito, né? Mas durante um período de tempo não passar tesoura no cabelo, que foi o voto de Sansão, né? Sansão não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida fermentada, não podia tocar em pessoa morta, que é o voto de Nazireu. Depois no outro vídeo eu falo um pouco mais sobre esse voto de Nazireu, que também é muito forte. E para quem tem o chamado de Deus, ele, para mim, pessoal, uma opinião pessoal, é um dos melhores votos para fazer para quem é escolhido de Deus, escolhido a pregar a palavra de Deus, escolhido a levar pessoas para o Senhor, escolhido para libertar cativos. O voto de Nazireu, eu vejo que ele é um dos melhores votos para se fazer, se você tem um chamado de Deus para libertação, para libertar pessoas cativas. Então, o voto de Nazireu, no próximo vídeo eu volto falando sobre esse voto de Nazireu, mas eu quero te chamar para fazer um voto. Tem voto também de comida, de bebida. Eu não vou comer doce durante um tempo. Faça esse voto com Deus de não comer nenhum tipo de doce, de açúcar durante um tempo da minha vida, durante um ano, durante um mês, durante 40 dias. Eu não vou comer. E aí você vai vendo o resultado dos votos e você vai se animando a fazer mais votos. Tem também de bebida, não vou tomar bebidas que degradam o meu corpo, eu não vou tomar. Eu vou fazer um voto com você 1 ano, vou beber só água, não vou beber outro tipo de líquido. Aí toda vez que você vai comer, você lembra, né? Se você come bebendo água, você vai lembrar assim, não, eu não posso tomar outra coisa, não posso tomar açúcar nem refri, tenho que tomar água porque eu fiz um voto com Deus. E aí sua mente vai todo dia lembrando de Deus. Então, faça um voto, existem várias possibilidades de voto, mas ore antes, pergunte, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual a renúncia que o Senhor quer de mim? E aí vai e faça isso. Amém? Então vamos orar. Pai, eu oro para cada pessoa que está vendo esse vídeo, cada pessoa que irá fazer um voto com o Senhor, que ela venha ter respostas do Senhor através desse voto, que venha se cumprir na vida dela, aquilo que ela está desejando de acordo com a Tua palavra, que haja libertação, que a gente saia de um lugar e entre em outro lugar através da Tua palavra e que nós possamos cumprir os nossos votos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.